Bom, gente, o debate hoje é sobre o livro A Extravagância do Morto. Se eu não me engano, já fizemos 40 leituras agora no clube, né? Esse de número 40. E queria saber de vocês as primeiras impressões, né? Nesse primeiro momento, a gente não vai falar assim o grande plot twist do livro, sabe, aquelas partes assim de clímax do livro. A gente vai falar as primeiras impressões que é, o que a gente achou dos personagens, se vocês engataram na leitura, se vocês demoraram. Enfim, quem quiser começar, sinta-se à vontade. Senão eu vou começar a falar nomes, vou apontar. Eu começo. Eu gostei do começo do livro. Eu comecei o dia que você fez a primeira pergunta sobre o livro. E aí eu li em 3 dias. Em 3 dias eu terminei a história. E o começo foi assim, uma leitura dela, como a maioria dos livros dela que eu leio. Me prendeu bastante a atenção, porque tem um ou outro que eu não gosto, acabo lendo logo também para me ver livre. Esse não foi um caso desse. Do começo, desde o começo, eu gostei da leitura, gostei dos personagens. Uhum. Eu acho que eu já tinha lido esse livro quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, mas eu não lembrava de nada, não lembrava nem por que chama A Extravagância do Morto, só na releitura que eu fui descobrir. É, chegaremos nessa parte também, que é muito interessante, né? O título do livro. Quem mais? Bora, gente, vocês estão muito tímidos. Posso falar eu? Pode ir? Tá certo. Eu achei bem interessante, eu demorei um pouquinho para pegar, tanto por causa de tempo também, né? Mas nos últimos 2, 3 dias eu consegui terminar tudo que eu não demorei para ler. Eu peguei para ler praticamente uns 3 dias atrás. Mas é interessante, eu gostei. Foi, acho que o segundo livro da Agatha que eu terminei e pretendo ler mais, né, os próximos. Achei bem confuso um pouco, porque tinha muitos personagens. Eu fiz até uma listinha conforme eu fui lendo para ir anotando o nome de cada um e o que eles faziam, quem que era, morava na onde, vizinho de quem. Mas mesmo assim eu acabei perdendo um ou outro, mas foi interessante. Eu achei bem legal a história. Um pouquinho confuso só por causa da quantidade de personagem, mas deu para terminar de boa. É, você sabe que aqui no clube a gente tem uns brindes, porque assim, não costuma entrar gente nova o tempo todo, é uns pingados assim durante o ano. Então, Uhum. quando eu conheci essa galera que já é veterana desde o início, eu mandei um brinde para esse pessoal, e um dos brindes é justamente uma listinha dos personagens, pra gente não se perder. Só que com o tempo, não sei se vocês, né, veteranos, me contem até, inclusive, se você ainda tem esse hábito de. Tem, olha aí, o diário estou mostrando. Ah, O hábito de colocar o nome dos personagens. Porque assim, eu te digo que realmente no começo, pra quem. Que olha só, eu já li 43 livros da Agatha. Parece muito, mas o Luiz aí, por exemplo, já leu todos. Então, mais de 80. Mas, por exemplo, eu já li 40, mais de 40, eu te digo que assim. Isso é só no começo, sabe? Essa pira de ficar colocando nome. Depois, a gente nem liga mais pra quem é o fulano, o cicrano. Porque no final, acaba que, sei lá, um tipo de mágico, um fenômeno. Eu chamo de fenômeno natural. A gente acaba que no final entendendo, sabendo, pegando. Tanto que nos debates que a gente tem, a gente nunca fala os nomes certos, a gente nunca fala os nomes, a gente só fala, sabe a fulana lá, a senhora tal, que fez isso com a fulana tal? E a gente se entende. É muito louco isso. Não é verdade? É uma coisa que eu reparei. Alguns Ah, únicos é que a gente real. sabe falar que é Poirot, que ainda tem gente que ainda fala errado, mas é isso. Miss Marple e o Ashens, pronto. De resto, e a Ariadne, que é fácil. Né, Laiane? Justamente ia comentar isso, porque tem uns que sempre estão por aí, né? Às vezes ou outra aparece. Então, esses aí a gente ainda aprende algumas coisas, decora algumas coisas, porque pode ser uma referência, né? Às vezes tem umas referências, umas coisas, continuações, né? Que eu acho isso muito legal quando aparece alguma coisa que lembra outro livro ou dá um sentido de continuação. Como teve um mês desses que a gente leu
um que na sequência puxou o outro. Agora eu não me lembro Porque de tem uns cabeça qual era o nome. inspetores, né? Tem uns inspetores que são, assim, tipo os personagens secundários, que eles aparecem em um outro livro. O bom dos livros da Agatha é que você pode ler fora de ordem, né? Mas você sempre vai ver uns nomes pingados que você vê em outros. Tem até uma que é uma criada, né? Que a gente chamaria hoje de empregada, de diarista, que ela sempre aparece, que é a Gladys, uma coisa assim. Você vai reparar que ela tá em todos. E, tipo, você fica pensando, mas caramba, ela trabalha pra todo mundo que é rico e esses ricos tudo se conhece. Tipo, vira um universo ali, né, Agatha Christie. A Larissa que entrou agora, boa noite, Larissa. A gente tava falando aqui pro novato, pro Gabriel, né, que ele falou que é o segundo livro que ele lê da Agatha. Ele pretende ler mais. E aí tava falando que gostou muito, mas que ele se perdeu porque tem muitos nomes. Aí eu falei, olha, relaxa, que com o tempo, isso daí não vai ser mais problema. Apesar de a gente ter o brinde, Piora. né? Eu vou, inclusive, eu fiquei de mandar um brinde pra Nina. Vou mandar também o seu, Gabriel. E, tipo assim, você vai ver que a gente tem essa listinha mesmo de colocar os nomes, mas com o tempo a gente meio que desencana dela. Mas o Geras, Aham. você fez esse mês, Geras, os personagens, ou você só mostrou mesmo o brinde aí? Não, esse mês eu não fiz, não. Ó, Eu tá só vendo? O mostrei Geras no, também não faz mais. No começo ele fazia, não faz mais, tá no vendo? começo eu fazia. Muito. Mas aí, já que você tá falando aí, o que que você achou do livro? A Extravagância do Morto. Então, eu comecei a ler na primeira semana. Falei, não, vou parar um pouquinho, senão chega no final, eu esqueço tudo. Aí deixei para ler esse fim de semana passado, que eu terminei, acho que foi na terça-feira, agora. E foi uma história sensacional. Eu gostei muito. Tipo assim, a hora que eu peguei para ler mesmo, eu não queria parar. Tava indo até quase meia-noite lendo. Eu falei, não, deixa um pouquinho para amanhã. Olha aí. Mas eu gostei Aprende, bastante. aprende com ele, Luiz. O Luiz Ah, mas lembra. O Luiz Mas pelo gosta de menos o ler Luiz lembra, vários. né? Mas pelo menos O ele Luiz lembra, a lembra. gente não lembra. Eu acho que o Luiz é o único que lembra. Porque vocês terminam o livro, tipo, sei lá, ontem e já não lembra mais hoje. Não lembro, não lembro nada. Só as memórias de centavos, né? É, Memória de centavos. Boa noite, Jéssica. Pode falar suas primeiras impressões aí. Já chegou, já fala, já. É assim que é. A rocha. A Rocha. Liga o Boa microfone aí, noite. Igor. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Eu não tinha lido esse livro ainda. Eu li com vocês no clube, né, esse mês. E eu gostei. Tô ansiosa para saber o que a Larissa vai falar. Do O nada. furo dela. Aí, É, Larissa, não, jogou, porque eu tô jogou a muito bucha ansiosa pra por esse você. livro, porque eu quero saber qual que é esse furo, porque quando eu terminei, gente, eu gostei muito desse livro. E todo lugar eu só vi pessoas criticando esse livro, não só no nosso cantinho do spoiler, quanto no Scooby, porque eu gosto de ler. Quando eu termino o livro, eu gosto de ver a resenha das pessoas no Scooby. Tipo, todo mundo detonando. Eu falei, gente, eu gostei tanto. Mas eu achei que foi um livro muito facinho de ler. Eu li ele em pouco tempo. Eu gosto muito quando a Agatha ela traz essa ambientação, né? Porque eu sinto que ela consegue aprofundar realmente nas características dos personagens, né? A morte foi acontecer lá pela página 80, né? E eu gosto quando ela traz toda essa ambientação nos livros. Mas, apesar de ter gostado, eu senti falta do Poirot mais presente. Porque o Poirot, a gente sabe que ele é um personagem que ele gosta de fazer a ceninha dele, ele gosta de fazer, né, as entrevistas, e principalmente no final ele tem que reunir todo mundo e mostrar o quanto ele é inteligente, como ele desvendou o mistério. Então eu senti um pouco de falta nisso. Mas vale lembrar que a Agatha chegou uma hora que ela estava de saco cheio do Poirot, porque todo mundo só queria que ele escrevesse livro com o Poirot, e ela tinha outros, né, outros personagens para mostrar para o mundo. Então, de repente, esse livro foi uma forma de falar: vocês querem o Poirot? Tudo bem, só que eu não vou dar o Poirot da forma que vocês querem. É uma interpretação. Mas fora isso, eu gostei bastante da história. Gostei muito de ser tipo um joguinho, né? Para mim, me lembrou muito o jogo de tabuleiro, né? O detetive, né? As pistas, tudo eu achei bem bacana.
Acho que é isso. É isso aí. O que você acha, Larissa? Ela tá certo ou tá errado? Não tá É o saindo. isqueirinho. Saiu a voz da Larissa aí? Pra mim não saiu, não. Tá mudo, não, Também. Não Larissa? tô escutando, não. Tá mudo Não, aqui. Você tá de fone? é o fone que tá zoado. É, tem que falar sem fone. Não sai. Ô, gente, É Vai novo. na te estressa. configuração do microfone e coloca Ó, agora sim. agora eu ouvi. Ó, Tirei o fone. Fala de show, novo. fale alto. Estão ouvindo? Sim, sim. Pronto, agora estou ouvindo. Uhum, ok. Então, o negócio eu concordo. O livro é bom, eu não disse que o livro é ruim. Eu dei, inclusive, 4 estrelas. Eu gostei do Nossa, ritmo, eu adorei as pistas, porque eu gosto de pista. Eu quero investigar junto com o Poirot. é quantas Então, assim, estrelas, eu né? achei muito bom. Agora, eu já posso falar o que eu achei que foi um furo? Sim, tava vendo quantas estrelas eu dei. Eu dei 4 estrelas também. E Pode eu ir. também dei 4. Ó, quatro O estrelas. que eu achei é o seguinte: Poirot, ele dá carona à italiana, não é? Como E a assim? italiana é a Lady Stubbs, Ah, falsa. sim, é verdade. Lady Stubbs. Então, se ele deu carona à italiana, ele viu a italiana, viu a Lady Stubbs, como é que ele não ligou uma pessoa a outra? Isso eu não entendi. Nossa, eu não tinha Então, para pegado mim, foi isso. um furo. Porque Nossa, ele, faz inclusive, todo vê a sentido. italiana mais de uma vez. Se fosse o Hastings que tivesse visto elas 2 vezes, a gente nem ia encarar isso como um furo, porque é o Porque o Hastings, rei né? que fica encantado com qualquer mulher, ainda mais se for ruiva. E ele tem memória Mas fotográfica boa. Poirot, eu não entendi, gente. Aí eu fui olhar de quando é o livro. O livro é de 56. Então, sei lá, vamos dizer que tem mais ou menos 20 anos que ela já estava escrevendo, mas assim, Poirot já estava um pouco mais velho, beleza, mas eu acho que não é totalmente desculpa, porque ele pega muita coisa também. Ele tá afiado ainda. Ele ainda não. Nesse livro, ele não teve aquele grande momento do Poirot em que É, ele reúne todo mundo, como a Jéssica falou, que eu também senti falta, eu gosto desse teatro do Poirot, a mas gente eu espera por acho isso, né? exatamente. Então, assim, eu achei que ficou muito inexplicável para mim. Como é que ele deu carona para a italiana, viu a italiana mais de uma vez e não identificou que Lady Stubbs falsa era a italiana, Olha só, né? até a Agatha Christie pode errar no furo. Porque todo livro que a gente lê dela é muito amarradinho. E esse livro, eu É, senti isso. Ele foi muito bem escrito, do começo ao quase fim. Porque na minha resenha eu até coloquei que o fim eu achei meio preguiçoso. Como se, sei lá, ela tivesse. Ah, deixa eu só terminar aqui essa história. Ou então a gente sabe que a Agatha, num certo momento, ela precisou trabalhar com prazos. Porque antes ela escrevia só Sim. por escrever, depois ela começou a escrever para editora. Então vai ver, esse foi um livro que ela precisava entregar rápido. Então ela foi lá e terminou, não mas viu é um essas livro bem partes. detalhado para se entregar rápido, né? Porque tem todo um jogo. Mas tem um Ela jeito Agatha Christie de escreve ser, de colocar muitos dentro detalhes. do livro, Mas né? você Assim, lembra que ela porque a Ariadne falava? está lá, ela escreveu o livro, mas a Ariadne escreveu outro dentro do livro, né? E você lembra que ela É. falava que ela escrevia os livros e ela voltava no começo várias vezes pra ver como. Então, assim, eu não acho que ela voltou no começo, porque se ela tivesse voltado no começo, ela ia ver esse furo realmente da italiana, ele ter. Porque ele deu essa carona, os trejeitos dela, né? Ele conheceu, assim, tipo. Realmente, eu não tinha pegado isso. Tipo, eu já tinha achado no final preguiçoso e realmente essa parte aí não tinha pegado. Porque no dia da festa ela tá com o tal do chapéu, não sei o quê. É. E aí ele fala, tem chapéu, esconde o rosto. Mas no dia a dia, ela, E pelo ele menos estava no café da manhã, não foi uma coisa assim, ele viu ela só na festa. Ele viu ela no exatamente. café da manhã, ele viu a reação Uhum, dela quando ela descobriu que o primo ia estar chegando. Tanto que na chegada dele exatamente. também,
ele sentou do lado dela, e eles conversaram. Sim, Tanto que ela chamou a outra lá para ir no quarto ver o vestido novo. sim. Então É, não faz sentido, a Larissa tem razão, não faz sentido ele não ter reconhecido, porque ele tem uma memória fotográfica. Poderia ser que a, que a Agatha, tanto que falou no livro assim, que ele já tá velho, já não tava. Foi o inspetor falou que imaginava ele um velho gagá, alguma coisa assim, que eu lembro do livro. Mas ele tá sempre velho. Os livros da Agatha é sempre quando ele já se aposentou, quando ele quer ir lá plantar as abóboras sempre dele, vai ser quando o É ele último verdade. consegue. trabalho. Sempre vai ser a última É, É. investigação. Nunca é. Mas isso aí Falando, não tem a ver, não. Isso aí não tem a ver, não. Tô achando que é, foi realmente um furo, assim, sim, da escritora. de sim. não verificar, né? De não verificar, porque Porque ela já tinha falado em Isso. entrevistas, né? Que ela escreve, ela verifica desde o começo, lê de novo. Porque tem autor que e não, ela né? voltava e apagava Repaz, as Ah, pistas que ela isso, achava que ela ia isso. deixar também, né? isso. E aí, como é que ela deixa isso? Então, Gente, uma pergunta não tem nada a ver com o livro, mas tem a ver com a Arca e o Poirot. Qual que é o livro que fala a história dele? É meio Vocês espalhado, lembram? assim. Não tem Não, um mas não livro tem um livro que Não, fale da história dele. eu lembro Eu de ter saiba, lido não. no fala livro que dela foi que da fala polícia que da ele foi Bélgica, casado, porque não sei o que quê. uma coisa assim, mas não lembro qual que é o livro. eu desconheço. Na Eu lembro de série, ter lido. na série da BBC, os crimes da ABC, né? É o fala de um passado dele, mas como eu não Mas aí lembro já Ah, é então, adaptação, né? Aí já, a gente já entra em outra questão, Larissa. Você não mas às vezes foi até Jéssica no tem livro. trauma de adaptações. Calma. É. Não, esse seriado eu não vi, então não tem como ter sido nele. Você sabe, Porque Luiz, desse fala de um livro aí passado dele, mas eu Não, não sei. que falo fale da daquele história? Eu tenho Não. uma opinião, mas que não sei se pode ser. Pode falar. Talvez seja Caio Pano, Eu li porque Então, Caio Pano. Eu é li um Caio livro que eu Pano. realmente não quero ler. Eu quero que seja o último livro que eu leia do Poirot, entendeu? Então Então vamos lá, ó. eu Caio não Pano é quero. excelente. Eu Caio já Pano é li, um não livro. estraga a experiência, não. Pode ler até Não amanhã, se quiser. estraga, não estraga. É um livro 5 estrelas, na minha opinião. É um livro excelente dela. Está no top 5 dela para mim. Mas, assim, não lembro desse livro falar da carreira dele, de voltar no passado dele antes das outras histórias, não. Não me lembro nada disso. Ele é um detetive às misterioso, vezes né? eu Então. li, às vezes eu li alguma coisa, mas eu fiquei, como se diz aqui na minha região, encucado com isso na cabeça. Bom, então, vamos voltar A aqui gente tem pro. alguns livros para descobrir ainda. Uhum. É, Vamos voltar para a extravagância do morto? Vamos vamos. voltar. Uhul. Nina, boa noite. Você chegou agora. O que que você tem para nos falar? A gente já está aqui caminhando para a segunda parte. Mas antes da gente começar a soltar spoilers, talvez sim, talvez não. Enfim, falar, né, do grande plot twist, investigações, etc. Vamos fazer aquela foto com o livro, Kindle, celular, o que você estiver em mão. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir tirar. Peraí. Um momento, gente. Vamos lá? Um, dois, três. Deixa eu aparecer. Um, dois, três, já. Ok, gente. Foi aqui. Então, vamos continuar nosso debate. Quem quer falar? Aí só falta a Nina, né? Depois eu vou falar também. Nina, Acho pode que foi falar. então. Seu microfone tá no. Pronto, agora sim. Então, esse foi um dos livros aqui, eu acho que eu nem tentei, digamos assim, descobrir, né, o que aconteceu de verdade. Eu só fui lendo e deixando fluir
porque não foi um dos livros que me prendeu mesmo. Eu acho que ficou muito complexo tudo. Acho que muitos personagens sempre me acabam confundindo, né? Porque é muita gente para decorar, muita coisa, aí eu acabo me perdendo um pouco. Mas também, eu não sei se já falaram aqui, mas eu achei que o Poirot, ele ficou muito apagado nessa história. Ele ficou mais, assim, observando do que agindo, e sinto que nos livros que ele aparece, ele é sempre um dos principais, né? Ele sempre que toma a iniciativa, investiga e dá as dicas e tal. E não, é sempre aquele outro, eu esqueci até o nome dele, que tava na frente, que falava, então eu achei, assim, um pouco O estranho ele estar em segundo. Ashes tá sempre com É, ele. e, assim, o final, cara, eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada com esse final. Eu esperava que todas as respostas que estavam sendo, perguntas que estavam sendo feitas no livro fossem respondidas, mas só ficou ali, tipo, é isso e acabou. E eu fiquei, meu Deus, não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa. E, meu Deus, não curti muito. É um livro, assim, que é um pouco pesado, né? Até mesmo a amiga dele, que no outro livro que eu tinha lido, que apareceu bastante, a Ariadne, nesse aqui ela apareceu 2 páginas e foi muito, né? Eu fiquei, gente, não tá muito certo isso aqui, não. Mas, assim, se eu for reler mais na frente, né, talvez eu mude de opinião, mas esse não foi um dos meus Olha, eu acho melhores. difícil você mudar de opinião, porque antes de você entrar, a gente estava justamente falando sobre isso, que realmente esse foi um livro. Eita. Esse foi um livro que, assim, eu acho pra mim, né, que ele tinha potencial, uma história boa, como a gente falou aqui, do começo ao quase fim, muito bom, mas no final ficou esses furos, como a Larissa estava contando aqui. O Poirot ele chegou a dar carona pra Lady Stubbs. Então, como que ele não reparou que era ela o tempo inteiro? Então, nem isso eu tinha pegado, porque eu tava só pensando no final, que realmente foi meio meh. Então, ainda tem essa parte também. Então, o que dá a entender que, assim, a Agatha, assim, na minha opinião, tá, gente? Ela escrevia muitos livros. Tinha ano que ela escrevia 2, 3 livros. Vai ver, ela teve que entregar rápido esse e não teve esse tempo de revisar, né? De voltar na história e ver esses pequenos furos, porque faz muita diferença. Eu acho que ela não. Tipo, ela lê os livros dela é diferente de nós leitores, né? Lermos. E a gente que já leu aí mais de 40, 50, a gente já leu 20, 30, a gente percebe um certo padrão, né? Então, realmente, essas coisinhas que vocês estão falando fazem uma diferença, né? O povo não aparecer tanto, errar em tantas coisas, eu acho em não aparecer tanto. Esse Eu, pequeno erro, eu digamos assim. achei que parece esses livros que esse pessoal tá fazendo agora, dizendo que é ela, né? E depois que ela faleceu, começaram a lançar uns livros dizendo que foi ela que escreveu, mas na verdade era eles. E eu Nunca lendo, eu fiquei tinha, tipo, não foi a nunca Agatha que soube disso. escreveu isso. Não, Tem. não soube disso, não. Tipo, eu não sei se é pessoal da família dela ou foi. Eu não lembro muito bem, mas Mas a tem pessoas. Extravagância do Morto foi escrito em que ano, gente? 30, 40? A Agatha morreu em 56. 70, Foi. Década não de foi em 90. 50. A Larissa Então, falou ela aí. ainda era O livro é de viva. 56, esse que a gente Ela viu. estava vivíssima ainda em Ela estava viva. 56. Não, eu sei que teve um grupo aí de escritores que fizeram uma coletânea de contos sobre Miss Marple, mas não saiu como se fosse a Agatha escrevendo, mas sim esses escritores como uma homenagem a ela, entendeu? Tipo, histórias de Miss Marple, um negócio desse. Eu Que é não uma que li tem ainda as esse capas, livro. umas rosas vermelhas, não é? Gente, Exatamente. a verdade é que Mas assim, eles mesmo fizeram que. como se fosse ela, só Ah, assim, tá. faz uma homenagem a ela usando a personagem dela. Olha, O que até eu os não sei se ela nossos. gostaria, Os mas nossos escritores favoritos vão nos decepcionar às vezes. Igual O Homem do Terno Marrom, que a gente leu há 2 meses. Há 2 meses, não foi? A a maioria da cara da galera, Laia. a maioria da galera não gostou. Tipo, eu mesmo dei Eu três. não Eu nunca tinha dado três lembro. para um livro da Agatha, foi a primeira vez. Eu Uhum. adoro esse livro. E olha que eu li até o fim, assim, mas tipo Faltou assim, você aqui, meu Deus, para É, defendê-lo. é polêmico, né? Mas assim, eu digo pela maioria. A maioria não sim, gostou porque sim. realmente é muito diferente dos livros que ela costuma escrever, né? E essas mudanças, essas diferenças dão Mas O mesmo, Homem do assim. Terno Marrom é o começo da carreira dela, então dá pra gente dar uma
Ah, Tipo, sim, dá pra dar uma ela perdoada. Acho tava que se foi o se segundo, encontrando na ou o escrita terceiro. dela É, ainda, tudo. ela tava encontrando a indecência dela, né, pra se firmar. É, Agora esse, por exemplo, de 56, né? Pô, Agatha, eu acho que foi pô, uma não coisa dá assim. pra errar Eu acho- assim, né? é, Tipo, esse furo da Lady Stubbs foi um furo, assim, porque a Laiane, né, não terminou ainda, mas ela vai terminar. E aí ela vai ver no final que realmente você vai ficar tipo, ué, mas como assim? Como que o Poirot só descobriu agora que Olha, E uma eu pois coisa que já é, me tô meio pegou nesse assim, né? livro também, como é, Laiane? eu, Não, eu tava dizendo que eu já tô meio assim, né? Porque, A gente já falando das te minhas primeiras assustou, já te impressões. apavorou. Não, não, pelo Eu já contrário. soltei um spoiler, né? Desculpe aí. Eu Ó, achei tão super legal. tranquilo. Eu vim hoje preparada para De receber todos coração os aberto pra tomar spoilers. spoiler, ela veio. E Foi. eu te falo, não, Porque eu vou a ler. e a Laiane é gente nunca evoluída. dá spoiler, né? Eu vou Mas eu ler. ainda falei pra Laiane, hoje vai ser quente, vai ter muita gente, vai acabar tomando spoiler, pois tomou. Mas é porque Não, é um final que a gente não tranquilo. engoliu. A gente não engoliu, porque assim, como vocês falaram, vários personagens, várias pessoas. Aí vamos lá, matar uma criança, cara. Tipo, quem que Mas matou? já aconteceu, hein? Já aconteceu. Não, já aconteceu em outros Já. livros. Isso aí Mas acontece. assim, mas não foi só uma criança que morreu. Morreram 3 pessoas nesse livro. Mas a Pois criança que morreu é. da outra história morreu porque deu motivo. Essa Hum, pra mim não é um motivo. qual motivo? Ela era chantagista? Ela era chantagista, Sim. entendeu? Mas não sei, pra mim foi uma morte muito vaga, muito ao acaso também, da Marlene. É, e aquela do senhorzinho também, eu fiquei Ah, muito então, assim. nossa, coitado, matar o velho. Então, O ela velho foi os é muito extremos, né? bom. Ela matou a criança e o idoso. Sim, por isso que a Lina falou, um livro pesado, realmente, um livro pesado. Matou uma Mas Ai, uma criança. coisa que eu gente. não engoli nesse livro até agora foi o título. Ah, o Porque título. eu sempre tento linkar, né, os livros que eu tô lendo, né, o título dele, onde que vai se encaixar na história. E Mas como para assim? mim é extravagante. Você não entendeu ou você não gostou? Então, porque é a extravagância. A Isso, extravagância é uma construção, isso, né? aquele negócio lá que eles fizeram todo o esquema. Que foi Certo. construído ali porque colocaram o corpo dela embaixo, ok? Uhum. Mas por que a Nossa, podre, extravagância essa do morto? Quem mandou podre, construir não foi podre. ela já estava morta. Então, quando eu comecei a ler Extravagância do Morto, eu achava que era o marido dela que ia morrer, porque a extravagância era dele, ele que mandou construir. O George Mas, Stubbs. Você Então, entendeu? Mas ele não construiu pra ela, Mas então, por que deixa pra do eu. Lady morto? Stubbs. Ele não tá morto. Não, mas a A, extra- construção foi para a Se ela. ela tá extravagância. morta também, né? Aí é entregar demais. É Não mesmo. gostei. A Não extravagância da gostei. Não, morta. É, não. Eu acho assim. Eu acho que o destino do velho já Larissa tá estava até com a traçado. caneta na mão, ó. Tipo, bem. É porque eu Vamos tô lá. com o meu diário, com tudo na mão. Meu diário de tá leitura, parecendo tudo. aquele meme do cara que vai explicar as teorias, né? É, Sim. Eu vou trazer aqui meu dê seu Não, PowerPoint. vai, passo. fala. Tá Não, interessante a mas o que parte acontece? do túmulo. Eu acho que a morte dele já estava traçada quando é, a Marlene Linguaruda falou que o avô dela tinha visto alguém morto na floresta. sim. Quando você viu o avô viu o cara morto, a pessoa morta na floresta, fugiu, quando voltou já não tinha corpo. Então, assim, Então, ali eu sabia que ou ia ela ou ia o avô dela, entendeu? É cabueta, né? É, o Sim. segura a língua na boca. Posso dar minha Gente, eu me lembrei teoria? agora. Mas onde entra o título, Larissa? O nome do livro? Posso dar minha teoria? É porque eu não tava falando do Ó, título agora, né? Ah, não, entendi. peraí, agora eu quero ouvir o O título, pra mim, arquiteto. assim, não é um título Temos um perfeito. Mas arquiteto. tem Vamos lá, vários livros defende. dela que também o título não é. Mas, assim, o Homem do Terno Marrom é muito arrumadinho, realmente. Era sobre o Homem do Terno Marrom. Quem é este homem? Bababá. Beleza. Mas tem outros que eu fico assim, sim, e aí? realmente Inclusive, nem eu todos falei os aqui, títulos vão fazer sentido mesmo. Ah, não gosto quando não faz sentido. Já deixa. Posso dar minha teoria? Pode falar, Jellison. manda, Ó,
Eu acho que a extravagância do morto, porque o Jorge, como é que era o nome dele? Era isso mesmo, Stubbs. Jorge? Ele George não era, Sand. ele não era o filho da inquilina dele lá, que ela falava que estava morto? Ah, sim! Na minha concepção, era por isso. Ai, agora fez sentido. Ah, nossa, Ah, realmente. A gente tá esquecendo da proprietária e dona do Sim, lugar. gente. sim. Eu A pensei Laiane que Agora era fez nesse tinha sentido. que ser o arquiteto, entendeu? Hã? Tinha que ser o arquiteto para explicar pra gente. Chocada, Mas, chocada. e vocês viram que esse livro tinha várias Pobre frases. Laiane, já levou vários spoilers aqui, Não, viu? gente, olha, eu ainda nem falei das minhas primeiras impressões, mas eu queria deixar bem justificado, que é o seguinte. Eu comecei esse livro com muita dificuldade, porque eu também me atrapalhei com a ruma de gente, né? E aí eu fiquei, não, mas vai dar certo, eu vou chegar lá, Sempre eu quero ir dá. pro debate. Dá certo no final. É, aí o que que houve? Ontem eu estava indo para um trabalho, e aí no caminho eu fui ouvindo Ghost, que é uma banda que eu gosto muito. Estava lendo o livro e foi aí que começou a criar-se uma atmosfera que Nossa, eu achei pode, que é muito casou bom. perfeitamente. Muito bom E aí escutar eu essa banda consegui nesse livro. ler fluido, assim, ó. Tá entendendo? Então, assim, de ontem para cá é que me deu um sobressalto e fez certo sentido. Porque no começo eu estava muito assim, não me pegou, não me cativou. É tanto que eu estava falando com meu Hum, companheiro, né? Que eu demorei muito a entrar no ritmo, e aí de ontem para hoje não deu o tempo necessário, porque hoje eu fiquei meio de folga. Mas eu quero deixar registrado que eu lerei sim, porque eu estou intrigada. Porque assim, eu criei umas teorias, né? Na minha cabeça, olha, a gente já está todas entrando no Rasgando erradas. Verbo, né? Eu já criei uma teoria, e aí eu estava falando para ele hoje, na hora que a gente estava fazendo nosso café da manhã. E na minha cabeça tinha muito a ver a senhora Foliati, né? A antiga dona da casa lá, nesse house, que agora a Jelliston acabou de me dar uma É baita a da senhora informação, né? Que é o filho Foliante. dela. É, essa Foliante. aí. Foliante era a E dona da aí casa, senhorinha. eu fiquei muito achando que tinha sido ela, né? Aí a gente já está entrando noutra pauta, mas enfim. Não, Foi só para Mas eu gerar também, eu também desconfiei dela. Também desconfiei. gerou esse Sim. reboliço, assim, porque ela estava com a vida ganha, né, entre aspas. Só que eu fiquei me perguntando, olha, para que que uma senhora vai fazer essa aí, né? ela não Para matou, quê? mas a bicha sabia de muita coisa. Você vai Foi ler que você vai Exatamente, ver que conivente. santa gente. ela não era. Dava para ver na hora que Exatamente. o chefe de polícia chegou para investigar ela, que ela estava toda borocochô, dizendo pro Poirot que estava mal. E aí, quando chegou o policial, ela ficou toda desperta, como se fosse a dona mesmo da casa, né? Que o Poirot até faz esse comentário, dizendo que na quermesse ela estava como a dona da casa. E aí, Anfitriana. quando acontece a situação, ela fica borocochô. Só que o que é mais estranho, ela não fica preocupada com a Hate, né? Que é a Lady Stubbs. Ela não fica preocupada com a menina, ela fica o tempo todo tentando descredibilizá-la, né? Como todas as outras pessoas fazem. E aí é que está a sacada. Então, eu quero muito terminar esse livro, porque apesar do